E aí notem, até agora a gente vinha falando, né, do caso em que não existia força interna atuando sobre o sistema. Todas as forças eram, não existia força externa, todas as forças eram internas. Então vamos começar a analisar agora o que acontece se eu tenho força externa atuando sobre o sistema. Tá? Então vamos imaginar a seguinte situação, que eu tenho aqui uma bolinha, uma partícula de massa m, que está subindo no campo gravitacional da Terra com uma velocidade inicial v0. E eu sei que a força gravitacional está ali, ela permanece sempre constante, né, mg orientada para baixo, e essa partícula de massa m, ela está a alguma altura, que eu vou chamar de h0, acima do solo, que é o nosso referencial de energia potencial gravitacional nula. Tá? E aí notem o seguinte, se eu considero isso aqui o meu sistema, tá? Então, tudo isso aqui é o meu sistema, envolve o solo, né, a Terra e também esse objeto, por isso que existe uma energia potencial gravitacional entre eles. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Nesse momento, a gente tem que a energia cinética dessa coisa é mv0 ao quadrado sobre 2. E que a energia potencial dessa coisa é mgh0. Tá? Portanto, tem uma energia mecânica inicial, né? Que é esse zero mais o zero. E se a gente deixar essa bolinha subir apenas com a força gravitacional atuando sobre ela, e tudo isso aqui está dentro do nosso sistema, a gente sabe o que vai acontecer. Conforme ela sobe, a energia cinética vai diminuir, a energia potencial vai aumentar, a energia mecânica vai permanecer constante, e a mesma ideia vai valer para a descida, só que ao contrário, mas com a energia mecânica permanecendo sempre constante. Só que agora imaginem o seguinte, que a gente colocou alguma força externa aqui. Então, alguém, né, foi lá, colocou a mão aqui, por exemplo, fazendo uma força para cima e acelerando essa bolinha. Aí essa pessoa, esse agente que está fazendo essa força para cima, não está dentro do nosso sistema. E aí vamos imaginar o que vai acontecer aqui. O que vai acontecer é que essa bolinha vai começar a subir com alguma velocidade v, que pode ser maior do que v0, e agora ela vai estar em alguma altura h, que pode ser maior do que h0. E aí notem, a energia cinética aumentou e a energia potencial aumentou também. Portanto, apareceu energia mecânica aqui, né? A variação da energia mecânica foi positiva, ela não foi nula. Então a energia mecânica não foi conservada. Mas se a gente está falando de conservação de energia, a gente sabe que energia não aparece do nada nem desaparece. Ela tem que ter vindo de algum lugar, ou seja, de onde veio essa energia, essa variação de energia mecânica. A única resposta possível, ela veio de um trabalho externo feito por essa força externa ao sistema aqui. E é justamente isso que está escrito aqui, tá? Que a força externa feita sobre um sistema, notem que a gente está falando sem atrito, ainda sem dissipação, vai corresponder à variação de energia mecânica que acontece nesse sistema, seja ela positiva ou negativa. Eu poderia ter feito o contrário também, né? Poderia ter segurado a bolinha, retirado a energia cinética dela e diminuído a energia mecânica. Notem, aí seria um trabalho negativo que eu teria feito sobre o sistema, reduzindo a energia mecânica dele. Tá? Então, notem, sempre que aparecer energia, ela tem que vir de algum lugar. Né? De onde ela pode vir? Do trabalho feito por essa força externa. Então, a gente começou considerando o caso sem atrito, vamos ver o que acontece agora com atrito. Então, com atrito, a gente pode ter a seguinte situação. De novo, eu tenho um caixote deslizando de massa m. Notem uma superfície horizontal aqui, portanto, eu não preciso me preocupar com variações de energia potencial. Eu vou olhar só para a energia cinética. E esse
caixote vai deslizar e vai chegar aqui com alguma velocidade v. Como existe atrito entre as superfícies, tá? Então tem atrito aqui entre as superfícies e tem uma força de atrito cinética, né, que está orientada ao contrário aqui do deslocamento. Então, o que pode acontecer aqui? A gente vai ter que existiu uma variação de velocidade, né, que a velocidade final é menor do que a inicial, portanto tem uma variação negativa de energia cinética. Como no caso a energia potencial é constante aqui, tá? A energia potencial gravitacional é constante, porque não existe variação de altura vertical, então essa variação negativa de energia cinética significa que houve uma variação negativa de energia mecânica. E aí, bom, para onde foi essa energia mecânica perdida? Ela só pode ter virado energia térmica, né? Então, notem que nessa situação aqui, o que a gente tem é que a variação de energia mecânica corresponde a menos a variação de energia térmica. E vejam que a energia térmica, que ela, por definição, ela é positiva, tá? Então, a gente está usando o módulo da força de atrito e o módulo do deslocamento. Portanto, essa energia térmica, ela aumenta, tá? A variação de energia térmica aqui é positiva. E de onde veio essa energia térmica? Veio da energia mecânica. Agora, esse é um sistema, né, que ele ainda está aqui isolado, né? Porque não tem nenhuma coisa fora dele. Então, o meu sistema envolve tudo isso aqui, inclusive a força de atrito e as superfícies envolvidas. Mas vejam que não precisava ser assim. Eu poderia ter, por exemplo, aqui um eixo X, tá? E aí eu tenho meu caixote aqui de novo, que começa com uma velocidade v0 e vem aqui com alguma velocidade v. E a gente tem atrito entre as superfícies, tá? Portanto, continua existindo a força de atrito aqui para trás, força de atrito cinético. E isso continua sendo o meu sistema, tá? Tudo está aqui dentro do sistema. Só que agora eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz antes lá. Eu posso colocar uma força F externa ao sistema, tá? Uma força externa ao sistema. E aí notem que se essa força externa ao sistema ela está empurrando esse caixote, então eu posso chegar aqui com uma velocidade v que é, por exemplo, igual à velocidade que ela tinha no início. Ou eu posso até aumentar essa velocidade v através do que? Dessa força externa. Então notem que nessas situações aqui, a gente vai ter uma energia mecânica sendo conservada e nessa situação a energia mecânica aumenta. E a questão é, bom, de onde vem esse aumento? Porque certamente a energia térmica ela continua aumentando aqui também, né? A energia térmica está aumentando. E se a energia térmica aumenta e a energia mecânica permanece constante, então eu tive um incremento de energia. E se as duas aumentam, eu tive um incremento maior ainda de energia. Bom, e a resposta é, só pode vir no trabalho feito por essa força externa. Tá? E é justamente isso que está nessa segunda equação aqui, que nos diz que o trabalho feito pela força externa vai corresponder à soma das variações de energia mecânica com energia térmica. E aí, notem de novo, esse trabalho pode ser positivo ou negativo. Então, eu posso pôr um trabalho que contribui para a redução da energia mecânica, ou um trabalho que contribui para o aumento da energia mecânica. E vejam que esse caso aqui, né, que eu fiz primeiro, né, o caso 1, é simplesmente o caso em que o trabalho externo é nulo. Né? Esse caso aqui é o W externo igual a zero. Se eu faço isso, eu tenho que a variação da energia mecânica é menos a variação da energia térmica, que é o primeiro resultado que a gente teve. E aí, para a gente encerrar por hoje, tá? O que falta é só isso aqui, mais uma página bem rapidinho, falar da conservação de energia de uma maneira global, agora bem mais geral. Tá? Como que a gente faz isso? A gente faz definindo uma energia total para um sistema, que normalmente é chamado simplesmente de E, a energia total, que envolve a energia mecânica mais a energia térmica
mais essa energia que não tinha aparecido aqui, que é chamada energia interna, tá? E que energia interna, tá? Então isso aqui é interna, que energia é essa? É qualquer coisa que não esteja aqui na mecânica nem na térmica. Então poderia ser energia química, por exemplo, né? Energia química é uma coisa que a gente percebe no nosso dia a dia, inclusive, porque é a energia que nos move, tá? Então, se vocês pensarem, quando vocês pegam alguma coisa do chão, né, e levantam essa coisa, vocês estão executando um trabalho, né? Vocês estão executando um trabalho. E esse trabalho está pegando e aumentando a energia mecânica, né? Porque vocês estão aumentando a energia potencial gravitacional e podem estar, inclusive, aumentando a energia cinética também dessa coisa. E aí, de onde vem essa energia? Bom, a resposta vem da energia interna de vocês, energia química, né? A gente consome alimentos, né? Essa energia que está presente em forma química nos alimentos, a gente armazena ela e depois a gente utiliza ela de uma maneira útil, por exemplo, fazendo trabalho, né? Gerando, fazendo aparecer ali energia cinética, energia potencial, energia mecânica, de qualquer forma. Se, então, vamos começar ali por baixo agora. Se o nosso sistema é isolado, e lembrem a definição do sistema isolado, ele não troca nem energia, nem matéria com o ambiente, com o exterior. Então a gente sabe que não existe trabalho externo sendo feito sobre o nosso sistema. E nesse caso, para a energia total, ela precisa ser conservada, né? Porque se todas as formas de energia possíveis estão ali, e não tem nada sendo adicionado nem retirado no nosso sistema. Então, a energia total, inicial, que a gente começa no sistema, tem que ser igual a final. Não existe mudança nenhuma. Se existe mudança, é porque o sistema não é mais isolado. E aí, se o sistema não é mais isolado, eu posso ter uma força externa atuando sobre ele e fazendo algum trabalho externo que vai contribuir para a variação na energia total. E aí notem aqui quando a gente fala da variação de energia total existindo ou não, né, sendo ela positiva, negativa ou nula, notem que ela depende de todas as coisas que estão ali dentro, né? Então, por exemplo, se a gente não tem variação aqui da energia total do sistema, isso não significa que eu não posso ter variações nos termos. Aqui, por exemplo, eu posso diminuir a energia interna, fazendo aumentar a energia mecânica e a energia térmica, por exemplo, sem problema nenhum. Desde que essas variações aconteçam de uma maneira que se compensem e o resultado global seja nulo. Por último, a gente já falou de potência, né? Lembra, a gente falou de potência em termos de trabalho. Então, a gente tinha aqui a potência média, lembrem, era o trabalho realizado durante algum intervalo grande de tempo, e a potência instantânea era a taxa instantânea de realização de trabalho, né? Quando o trabalho está sendo feito agora, nesse exato instante. A mesma ideia vale para a potência escrita em termos de transferência de energia, que é a potência média, a energia transferida durante algum intervalo grande de tempo, e aí a potência média é essa variação de energia pelo tempo, ou a potência instantânea, a taxa instantânea de transferência de energia. Esse tipo de coisa é muito importante, por exemplo, quando a gente fala do sistema elétrico na nossa cidade, né? Porque quando a gente liga qualquer coisa na tomada, essa coisa exige energia elétrica, ela está demandando energia, a gente tem que receber essa energia para que ela possa funcionar. E aí, se a potência entregue para o sistema pela transmissão de energia que vem lá da hidrelétrica, por exemplo, para nossas casas, é menor do que a potência exigida, a gente vai ter problemas, né? A gente não vai conseguir fazer as coisas funcionarem, a gente pode ter até um apagão de repente. Então vejam, essa potência, ela é extremamente importante para a gente, tá? Porque se a gente demanda tal quantidade de energia em certo tempo, a gente precisa receber essa energia para poder fazer trabalho, né? Para poder ligar um aspirador na tomada, ligar a geladeira, ligar qualquer coisa que a gente queira. E a mesma lógica é válida para muitas outras coisas. Então, um exemplo bem simples aqui de um problema envolvendo potência é o seguinte: digamos que a gente tem alguma massa m, tá? Que está aqui em alguma altura inicial, vou chamar de um y inicial aqui,
e eu quero fazer ela subir com alguma velocidade que eu vou considerar constante e atingir algum outro valor de y, tá? Então, nosso eixo y está para cima, um y final aqui em cima, tá? Eu quero subir essa coisa e atingir um y final aqui em cima. Tá? Que a gente pode, inclusive, dizer, né, que isso aqui corresponde a uma variação de altura, um ΔY que vai ser, né, o ΔY vai ser igual a h, por exemplo. E aí a questão é, bom, como eu faço isso do ponto de vista de potência e energia? É bem simples, né? Se eu quiser calcular a potência média, mas que nesse caso, como a velocidade é constante, vai ser igual à potência instantânea, só que eu tenho que pegar a variação de energia, dividir pelo intervalo de tempo. Tá? Isso aqui acontece em algum intervalo de tempo, ΔT. Agora, que variação de energia é essa? Bom, se a gente for olhar, a energia cinética é constante porque a velocidade é constante. Então, isso aqui é a variação de energia potencial pelo tempo. Tá? E o que é a variação de energia potencial? Vai ser simplesmente mg ΔY dividido pelo ΔT. E agora notem o que é ΔY por ΔT. Né? ΔY por ΔT é simplesmente a velocidade média que eu estou andando ali, mas que nesse caso é simplesmente a velocidade v, que é constante. Tá? Então, notem a potência, nesse caso, fica mg vezes v.